Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia. Bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar, num dia onde vamos ter finalmente alguns dados dos non-farm payrolls nos Estados Unidos. E isso foi provavelmente o que deu aqui os fortes ganhos ao dólar durante o dia de ontem e às perdas do euro-dólar. Vemos aqui o índice do dólar DXY a negociar acima da média móvel dos 200 dias e em máximos de 6 meses, dos últimos 6 meses, aqui é bem acima dos 100, chegou aos 125, e isto com os mercados de facto a levarem com uma situação como ontem, não estava a contar realmente com uma antecipação desta forma relativamente aos ganhos do dólar. Isto veio também em conjunto com, portanto, o mercado já estava bastante balanceado para ganhos, para uma posição mais hawkish, mais agressiva por parte da Reserva Federal, para descontar a probabilidade ou diminuir a probabilidade de um novo corte de taxa de juros em dezembro. E ontem, de facto, o que se viu foi que, como podemos ver por aqui, pela Fed Watch Tool da CME, neste momento as probabilidades de um corte de taxa de juro para dezembro que caiu para 1 em 3, ou seja, já temos aqui à volta de 33% de probabilidades para um corte contra 66%, cerca de 66% para a probabilidade de a manutenção das taxas de juros ao atual nível. Ora, isto já em si é um motivo para alguns ganhos do dólar, na medida que o mercado estava a contar plenamente em vários cortes de taxa de juros e está a recuar cada vez mais. Depois, por outro lado, o Instituto do BLS, o Bureau of Labor and Statistics nos Estados Unidos, acabou por dizer que não vai divulgar dados dos non-farm payrolls de outubro e novembro antes do dia 16 de dezembro. Ora, a reunião da Fed é no dia 10 de dezembro, ou seja, os dados de hoje vão ser os únicos dados que o Fed vai ter relativamente ao mercado de trabalho. Isso acabou por também dar mais convicção de que provavelmente o Fed não corta taxas de juros, poderá não cortar taxas de juros em dezembro. Pelo meio, ainda tivemos as minutas que saíram bastante mais hawkish do que o esperado. Mesmo assim, eu não esperava, de facto, como disse ontem, não esperava que houvesse um impacto muito grande. De facto, já não houve, porque os ganhos do dólar já tinham sido feitos, mas ainda assim não proporcionaram nenhuma recuperação do euro-dólar ou nenhum recuo no dólar, estas mesmas minutas, já que foram bastante taxativas em dizer que grande parte dos elementos da FOMC não vêem necessidade e acham contraproducente, inclusive, um corte de taxas de juros já em dezembro, um novo corte de taxa de juros em dezembro. Ora, isso foi, digamos, a tempestade perfeita para vermos aqui assim estas perdas do euro-dólar e os ganhos do dólar que verificamos. Hoje é a minha convicção, mas como sempre é a minha opinião e não é mais do que isso, não é nenhuma recomendação de investimento, é a minha opinião e é a minha convicção que estes dados são dados de setembro, ou seja, vão ser dados já antigos. Eu não acredito que o Fed vá confiar muito ou vá se basear em dados tão antigos para qualquer
para qualquer decisão de taxas, pelo que retirando a situação em que seja de facto um número muito fora do que se está à espera, e o que se está à espera dos non-farm payrolls é à volta de 50 mil novos postos de trabalho, a não ser qualquer coisa muito fora, provavelmente o que vamos ter é a recuperação um pouco do euro-dólar, ou, por outro lado, o recuo do dólar perante estes ganhos, estes fortes ganhos. Como sabemos, o mercado cambial é um pouco... tem um impacto muito maior, ou negocia mais em expectativas do que propriamente nos dados em si, e portanto provavelmente já vimos grande parte destes ganhos do dólar, e agora o que podemos ver é o recuo disso mesmo, ou seja, a correção destes mesmos movimentos. Portanto, aqui o que eu vejo, de facto, não pode não ser estes non-farm payrolls assim tão importantes quanto isso. Ainda assim, o mercado é o grande dado do dia, e um número, os números estão à espera o mercado está à espera de números em torno dos 50 mil. Um número mais forte, pois poderá dar aqui assim a possibilidade de mais ganhos ainda do dólar, e portanto mais perdas no euro-dólar, com o mercado a ficar mais convencido que de facto o Fed poderá mesmo, e ainda por cima não tendo mais dados depois destes, poderá mesmo manter as taxas de juros, e isso poderá levar o dólar a ainda mais ganhos, mas por outro lado uma desilusão nos números, ou seja, um número fraco. Temos que ver que os números dos ADP têm estado a referir redução redução do número de postos de trabalho. Se isso acontecer com os non-farm payrolls de setembro, provavelmente poderemos ter aqui assim alguma recuperação destes mínimos do euro-dólar, algum recuo nos máximos do dólar. Tendo em consideração também que um mau número dos non-farm payrolls poderá disputar de alguma forma alguma intervenção por parte do Banco do Japão no dólar iene, vendendo dólares, aproveitando o mau momento para parar as fortes perdas do iene e os fortes ganhos do dólar contra o iene. Isso poderá levar ainda mais, poderá ser também trazer alguma pressão ao dólar em geral, e portanto aqui no euro-dólar também ganhar um pouco mais. Bom, posto isto, vamos aqui então olhar para os gráficos. No gráfico semanal, só para darmos uma pequena observação, vemos que ele ainda se mantém dentro está mais uma vez aqui a pressionar a base desta consolidação mais densa, mas ainda assim mantém-se no mesmo. No dólar, no gráfico diário, vemos então que o euro-dólar está mesmo aqui a romper estes tais 1,1540 que eu tinha referido ontem, que deveriam ser um suporte forte, afinal está a quebrar neste momento e a expor aqui este tal mínimo de novembro que temos aqui 1,1466, 1,1467. Olhando para os indicadores de momento, o que vemos é de facto tanto o MACD como o RSI a privilegiarem a continuação desta tendência descendente de muito curto prazo, ou seja, a voltar à tendência descendente que temos aqui de mais longo prazo, que trouxe o preço desde os máximos do ano. Olhando para o gráfico a 4 horas, vemos aqui essa tal confluência de médias móveis importantes, desde 200, 55 e 21, e o que vemos é que a média móvel 21 está abaixo de 55, está abaixo de 200, ou seja, a confirmar esta tendência descendente também. Perdeu aqui o tal suporte dado dos tais 1,1542, 1,1540, 1,1542, e o preço hoje veio aqui sim já
perto de 1,15 e está exposto aos tais mínimos de novembro que falei atrás no gráfico diário. Olhando para os indicadores de momento, estes indicadores de momento, tanto o MACD, com a linha do MACD abaixo da linha de sinal e ainda por cima em terreno abaixo da linha neutra, e com o RSI bem abaixo da linha média de 50, mas a tocar, por todos já aqui na linha de sobrevenda, poderá dar, digamos, alimentar a possibilidade de vermos aqui assim alguma recuperação, alguma correção deste movimento. Ora, para terminarmos aqui com o gráfico a 1 hora, aquilo que mais seguimos no dia a dia, o que temos é, de facto, os indicadores de momento mostram-se negativos, ou seja, o RSI abaixo da linha de 50, o MACD abaixo da linha neutra, mas aqui a linha do MACD já acima, modestamente acima da linha de sinal, proporcionando a possibilidade desta recuperação aqui assim que já estamos aqui a ver nas últimas horas do euro-dólar. Euro-dólar esse que está agora a testar a média móvel das 21 horas, a média móvel 21 deste gráfico horário, melhor dizendo, que se encontra aqui à volta dos 1,1575. Desculpem, de 1,1528, 1,1529. A seguir, voltamos a ter os tais 1,1542, também temos aqui assim este picozinho que vemos aqui, e o ultrapassar deste 1,1542, então voltamos a ter os tais 1,1562, 1,1563, aliás, que está também neste momento com a média móvel 55, que está a 1,1563. Portanto, temos aqui estes vários níveis. Este, mais uma vez, não é nenhuma recomendação de investimento, isto é apenas a minha forma de interpretar os gráficos e os mercados. A minha leitura base passa exatamente por isso, ou seja, que possamos ver aqui assim uma recuperação do euro-dólar, em que provavelmente tanto esta primeira resistência aqui a 1,1540 como esta a 1,1563 possam ser ultrapassados e então vermos novamente o preço aqui à volta dos ligeiramente abaixo de 1,16, entre 1,1580 e 1,16, com a média móvel das 200 horas, inclusive neste momento, que está aqui a 1,1584. Isto obviamente que com dados do non-farm payrolls que venham ligeiramente para o lado fraco, sem grande agressividade, e obviamente não bons dados, poderão ir inclusive em torno dos dados, dos números esperados, à volta dos 50, 40 mil, provavelmente já poderemos ver, por um lado, aqui novamente o teste aos mínimos de 1,1510, quem sabe um pouco mais abaixo a 1,15, mas não acredito que vá muito mais abaixo do que isso, talvez 1,1480, 1,1490, antes de voltar então aqui assim a recuperar e a virem mais junto estes tais 1,1540 ou a 1,1560. Claro que um número bom, um número bastante bom dos non-farm payrolls poderá levar então à quebra de tudo isto, toda esta área em torno de 1,15, tendo para já os tais 1,1466, os tais 1,1466 que referi há pouco nos tais mínimos de novembro, como o suporte mais forte, obviamente, antes de outros suportes que já estão aqui assim à volta de 1,1390, os tais mínimos que falava do princípio de agosto e que neste momento está em torno também da média móvel dos 200 dias. Bom, e para já é tudo, desejo a todos o resto de um bom dia, bons negócios, e eu por mim estarei por cá amanhã de novo para mais um comentário diário ao euro-dólar. Até lá!